encontrar com o Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco, e foi muito legal aqui as músicas, foi bem de encontro que a gente vai falar hoje. Nós, queridos, fomos criados para adorar o Senhor. Todo ser humano foi criado para adorar o Senhor. Se você não adora o Deus verdadeiro, você está adorando o Deus falso, mas você está adorando. Então, hoje é uma manhã para a gente se perguntar, né? Qual o Deus que eu estou adorando? Estou adorando o Deus verdadeiro ou o Deus falso? Vamos orar um pouquinho antes de começarmos. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus vivo. Cantamos aqui, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, nós te adoramos e a nossa alma anseia por ti. Senhor, vem nesta manhã, o Senhor já está aqui, que o teu Espírito continue a agir no nosso meio com liberdade, Pai. Que a tua palavra venha com poder, Senhor, de transformar as nossas vidas, de aumentar a nossa fé, de exortar, Senhor, se estivermos no caminho errado e colocarmos, Senhor, no caminho certo. Em nome de Jesus, Pai, é que eu lhe peço para a honra e glória do teu nome. Amém? Nós vamos estar estudando hoje o Monte Carmelo, queridos, que é o Monte da Decisão. O Monte Carmelo, na realidade, ele é considerado, o significado do nome dele é considerado como a vinha de Deus. É uma montanha muito bonita, com solo muito fértil, onde os agricultores têm grande sucesso na plantação de uvas, além de ser o palco de grandes vitórias. O seu nome significa jardim ou campo fértil, mas é mais conhecido como a vinha de Deus. Ele não é considerado alto, atinge aproximadamente 550 metros acima do nível do mar. Vamos ver como que a Bíblia descreve o Monte Carmelo. É interessante, gente, a gente trazer um pouco de história para os irmãos sentir que existiu, que existe, que a história passou e que não é uma coisa da nossa cabeça, não é uma coisa de imaginação, que o nosso Deus é real e que você pode crer naquilo que Deus fala. Amém? Olha só o que a Bíblia fala lá em Isaías, um pouquinho sobre o Monte Carmelo. O deserto se alegrará e crescerão flores nas suas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos e tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Então, o Monte Carmelo, onde que nós vamos estar hoje, ele estava todo seco. E nós vamos ver por que ele estava todo seco. E Isaías profetiza que o Monte Carmelo é fértil e que estaria todo florido. E mostrando a grandeza do Senhor. Nós vamos ver a grandeza do Senhor nesse monte. Amém? Eu coloquei essa foto aí, o Monte Carmelo, hoje em Israel. Não sei se fica bom, né? Mas quando é menorzinha a foto, fica mais bonita. É lindo, né? Se alguém conhece, Marcinho, não sei se conhece, é muito bonito, tá bom? Então, quer dizer, uma profecia de Isaías, né, se cumprindo hoje, né? O Monte Carmelo é maravilhoso. Olha só, parte da cidade costeira de Haifa localiza-se sobre o Carmelo. O Monte Carmelo está localizado ao norte de Israel, junto ao mar Mediterrâneo e junto ao rio Quizon. Acontecimentos bíblicos importantes aconteceram no Monte Carmelo. Foi ali que Jeremias teve a visão do domínio de Nabucodonosor sobre o Egito e Israel. O rei Saul ergueu um monumento na sua própria honra ali nesse monte. Davi também passou um tempo quando estava foragido do próprio Saul. Abigail, antes de ser viúva e se casar com Davi, morou no Carmelo com seu marido Nabal. No Monte Carmelo havia um altar que era dedicado a Deus, e foi ali que o profeta
confrontou os profetas falsos e o Deus verdadeiro. E é exatamente neste momento que nós vamos estudar. No Monte Carmelo, quando Elias vai confrontar, vai chamar o povo, vai mostrar que só o Senhor é Deus. Amém? Então vamos lá. Elias apresenta-se diante de Acabe. Vamos ver o que fala. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Então Elias, foi confrontar, o rei Acabe, a gente vai ver quem que é ele, e Acabe joga a culpa de Elias na seca de Israel. Mas Elias fala para Acabe: olha, não sou eu não. Não sou eu que está fazendo essa seca, mas você e a sua família, porque vocês deixaram de obedecer os mandamentos do Senhor. Vamos ver quem era Elias. A gente vai falar assim, tudo resumido, tá, gente? Porque muita coisa não dá, mas vai dar para a gente, pelo menos, entender um pouquinho. Elias, o nome dele significa: meu Deus é o Senhor. Ele viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acazia, no Reino do Norte. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbista que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Seu ministério começa com uma introdução, sem muita introdução, e termina com a descrição dele sendo levado ao céu. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel. No ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o Reino Norte havia alcançado a sua melhor posição econômica. Então, Elias está nessa época que o povo tinha uma religião terrível, A gente vai ver a incredulidade do povo de Deus e uma prosperidade econômica, muito parecida com os nossos dias de hoje, Muita tecnologia, muita prosperidade e a igreja muito fria. No contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo de Deus. Elias foi um profeta conhecido por ter realizado grandes feitos em nome do Senhor. Por meio de sua profecia, desceu fogo, parou de chover, ele ressuscitou um filho da viúva, e ele foi levado numa carruagem de fogo, não passou pela morte. Então, Deus agia na vida, através da vida de Elias, com muita ação, muito poder, mas mesmo assim, olha só o que Tiago fala de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Olha só, você orar para não chover 3 anos e meio sem água, para tomar toda a nação. Elias fez isso, gente, e Deus ouviu. E outra vez o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Mas ele era o quê? Homem como nós. O Senhor pode te usar, meu querido, com a mesma autoridade que ele deu para Elias.
Elias não era Deus. Elias era um servo do Senhor. Vamos ver qual era o motivo dessa oração, né? E qual o motivo dessa seca? Por que aconteceu isso? Por causa da idolatria do povo. O povo de Israel dependia das chuvas sazonais para que as suas plantações produzissem. Se o Senhor não enviasse as primeiras chuvas de outubro e novembro, e a chuva serôdia em março e abril, logo haveria grande fome na terra. Porém, as bênçãos da chuva semianuais dependia da obediência do povo à aliança do Senhor. Tudo depende da obediência do povo, do Senhor. Vamos ver o que acontece. Olha só o que fala em Deuteronômio. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Deus colocou diante do povo dele bênçãos e maldição. Se vocês obedecerem, bênçãos acontecerão na sua vida consequentemente. Mas se vocês desobedecerem, as maldições virão. E elas vieram exatamente como Deus diz, porque o povo não obedeceu. Vamos ver lá o que fala a maldição. Eu trouxe apenas porque, se você ler lá em Deuteronômio 28, tem todas as bênçãos, todas as maldições. Eu trouxe apenas a maldição que aconteceu nesse momento em que nós estamos estudando. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Então era exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles tinham desobedecido ao Senhor. Nós vamos ver que eles vão estar adorando Baal e estar adorando também o Deus verdadeiro. Vamos ver o que acontece, gente. Olha só o que Deus estava falando para eles, né, naquela época que eles estavam adorando um outro Deus. O Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu sou o Senhor, sou o Deus de vocês. Se vocês obedecerem às minhas leis e os meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, e terra produzirão colheitas, e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas. E estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Queridos, o Deus desse povo é o nosso Deus. Esse Deus não mudou, ok? Vamos lá. Porém, se nem assim vocês obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei o castigo 7 vezes pior. Acabarei com o seu poder, de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva, e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas, e as árvores não darão frutas. Olha só, a terra, ela pertencia ao Senhor, e ela continua pertencendo ao Senhor. Se o povo continuasse com seus ídolos, o Senhor não enviaria suas bênçãos. O povo estava adorando Baal em vez de Jeová. Quem você pode estar adorando que seja um Baal e que não é Jeová? Né? Deus não aceita, queridos, adoração dupla. Só Ele é Deus.
vamos continuar. Quem era o rei Acabe? Tá? Vamos ver quem era o rei Acabe, que era o rei nessa época. Acabe era filho de Omri, rei de Israel, e sucedeu seu pai no trono do reino norte, se tornando o 7º rei lá em Israel. Acabe é descrito como um rei forte, influente politicamente, porém fraco e reprovado espiritualmente. Né? O povo sofre quando os governadores, queridos, não servem ao Senhor, porque todas as nações são de Deus. E se o governador não é do Senhor, todo o povo sofre. Por isso que Deus fala para a gente orar pelos nossos governadores, para que haja paz, né? No momento que nós estamos vivendo. No âmbito político, Acabe era respeitado tanto por seus aliados quanto por seus adversários. Todavia, no aspecto religioso, Acabe foi extremamente infeliz, deixando que o sincretismo e o próprio paganismo ganhasse força entre os israelitas. Olha só o que 1 Reis fala de Acabe. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos o que foram antes dele. Então o rei, ele era para demonstrar a Deus, né? Porque o povo judeu, lembrando que o povo judeu está na terra para demonstrar Deus. Lembrando a você também que a igreja está na terra para demonstrar Deus. E Deus não aceita adoração sua, nem minha, de outro Deus. Olha só, e sucedeu que, como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então foi um rei terrível. Foi um rei que levou toda a nação dele a idolatrar um Deus falso. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E agora vamos ver o final do rei Acabe. Gente, todo pecado, o salário do pecado é a morte. Isso continua valendo. Tá? O fim de Acabe foi terrível. Eu só pus um pedacinho aqui para mostrar como foi o fim dele. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Então, o fim dele foi sem nenhuma dignidade, e foi terrível. Ele entrou numa guerra. Deus falou que ele ia morrer nessa guerra. Sabe o que ele fez? Ele tirou a roupa de rei e entrou como um soldado qualquer. E o soldado o outro rei que veio contra ele, falou para os soldados dele: não precisa, queremos o rei, queremos que mate o rei de Israel. Mesmo ele fingindo que não era rei, ele foi morto. Ok? A história está toda lá. Se vocês quiserem depois olhar com mais calma. Quem era Jezabel? Quem era Jezabel? Foi esposa de Acabe. Ela vinha da província da cidade de Fenícia de Tiro, de onde seu pai havia sido sumo sacerdote e rei. Adorava o deus falso Baal e a deusa Aserá. Sua devoção a esses deuses era tão grande que ela tentou acabar com a adoração ao Deus verdadeiro de Israel. Jezabel sustentou 850 profetas de seus deuses falsos, e o seu marido construiu templos pagãos e promoveu assim a idolatria, que até quase todo Israel estava indo após Baal.
Então, o povo que ia demonstrar a Deus estava seguindo outros deuses. Muito perigoso na nossa época agora, queridos. Quem nós estamos seguindo, que não é o nosso Deus? O Baal, mencionado aqui, era considerado o Deus que enviava chuva e fazia colheitas crescerem. Deus mandou exatamente o quê? Seca. Se Baal era Deus, se eles adoravam a Deus, cadê a chuva, gente? Cadê as colheitas? Era o Deus da fertilidade que eles adoravam. Os adoradores de Baal se envolviam em uma espécie de fornicação sagrada no templo para louvá-lo como a fonte da vida. Eles consideravam Baal como a fonte da vida. Às vezes o povo até oferecia seus filhos a Baal como sacrifícios queimados. E vamos ver o que Deus fala sobre isso, né? Muita gente ainda hoje, aí no satanismo, existe uma seita que eles sacrificam crianças. Olha o que Deus fala sobre isso. Essa gente encheu este lugar com o sangue de pessoas inocentes e construiu altares para o Deus Baal, a fim de queimar os seus filhos no fogo como sacrifício. Eu não dei ordem para isso. Eu não falei disso. Eu nunca pensei nisso. Então, essas atrocidades que acontecem, queridos, não vêm do Senhor. Não vêm de Deus. Vem do homem achando que ele é Deus e não é. Vamos continuar aqui. O casamento de Acabe com Jezabel cumpriu uma agenda política, interesseira, mas não a vontade de Deus. Biblicamente, aquela união foi um adultério espiritual e uma traição a Deus. A influência deles como lepra aprofundou o sincretismo religioso e a apostasia da nação. Ao mesmo tempo que o povo professava servir a Jeová, servia também a Baal. A respeito de Jezabel, podemos perceber o mal que esta mulher causou à vida de Acabe e ao povo de Israel. Não é difícil concluir, portanto, a influência de uma mulher para o bem e para o mal. Aqui eu quero dar um alerta para nós mulheres. A nossa influência, ela é muito grande. Ela é muito poderosa. E nós podemos influenciar nossos maridos, nossos filhos e quem estiver perto de nós com uma influência muito negativa. Totalmente fora da vontade de Deus. Precisamos tomar cuidado com os nossos atos, as nossas falas, com as nossas pregações, né, para os nossos filhos, nossos maridos, para que nós não influenciamos eles para o caminho errado. Que Deus tenha misericórdia de nós mulheres, porque a nossa influência é muito forte. E que Deus nos dê sabedoria, né, para influenciar tanto nossos maridos como os nossos filhos para o caminho certo. Amém, queridas? Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê, gente? Jezabel, sua mulher, o incitava. O rei até tinha um coração voltado para Deus, mas a mulher não permitiu que ele continuasse no caminho certo, né, como Salomão. O que levou Salomão a sair do caminho de Deus foi as mulheres pagãs, né? Muitas mulheres, cada uma adorando seu Deus, o sincretismo aí, né? Tudo é relativo, tudo é certo, tudo é verdadeiro. Você pode adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, indo na igreja, não indo na igreja, assistindo pela televisão. Entendeu, queridos? Então está aí o sincretismo religioso. Precisamos tomar cuidado com isso, porque só o Senhor é Deus e Ele não dá a glória dEle para ninguém. Vamos continuar lá, gente. A idolatria levou Jezabel a cometer muitos outros pecados. Porque sucedeu que destruindo ela, eu vou ler aqui esse versículo e falar um pouquinho só do que ela fez, porque ela fez muitas outras coisas ruins. Porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, ela destruiu quase todos os profetas do Senhor, só não destruiu aqueles que Obadia, né? Tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e sustentou com pão e água.
O fim de Jezabel foi triste. Foi pior que do marido. Olha o fim dela, gente. Durante muito tempo, Jezabel desfrutou de grande poder e prosperidade. Mas o fim, ela teve uma morte sangrenta e sem dignidade. A atitude de Jezabel e de Acabe influenciaram seus filhos, que também fizeram muitas coisas erradas. A Bíblia fala, então disse ele, lançai-a daí de baixo. Lançaram ela de um quarto alto para o chão, tá, gente? E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue, as paredes, os cavalos, e o gel atropelou. E ainda uma carruagem passou por cima dela. Olha o que Deus tinha falado sobre a morte dela. Porque o nosso Deus avisa todas as coisas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés, as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse, essa é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo na idade de Jezreel, de modo que não possa se dizer, esta é Jezabel. Tá? Então ela foi uma morte terrível e com certeza perdeu a segunda morte. Deus proíbe a idolatria. Deus proíbe a idolatria. Vamos ver. Toda idolatria, gente, ela é indesculpável, pois a idolatria é a tentativa de confinar Deus, limitando a um espaço imposto por nós, quando Deus ele é o criador do universo. Toda idolatria é uma tentativa de minimizar o abismo entre o Criador e as suas criaturas, para colocá-lo sob o nosso controle. E mais do que isso, ele inverte as posições entre Deus e nós. De modo que, em vez de reconhecermos humildemente que Deus nos criou e nos governa, temos a ousadia de imaginar que nós podemos criar e governar Deus. Não existe lógica na idolatria. Ela é uma expressão perversa e confusa da nossa rebelião contra Deus. A idolatria, ela é um pecado gravíssimo, porque rouba a honra e a glória do nome de Deus. É dar a outro a honra e a glória que só Deus merece. Quando se adora a Deus por meio de uma imagem, está desprezando a Deus que ordenou que não se fosse e nem se adorasse nenhuma imagem. Então, Deus proibiu a adoração de imagens. Vamos ver agora, gente, o que a Bíblia fala no Velho Testamento sobre idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não faças deuses de metal, e nem os adorem. Não fareis para vós ídolos, e nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. E o nosso país, Senhor, muita idolatria. O nosso país, muita idolatria. Queimam todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobice a prata e o ouro que estão nas imagens, e nem fique com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não leve nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. A Bíblia fala isso sobre a idolatria. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus,
e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo perecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Não haverá entre ti deuses alheios, e nem te prostrarás antes um Deus estranho. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Os cristãos e a idolatria. Isso estava o quê? Lá no Velho Testamento. Aí você pode falar, Coral, mas isso não acontece, nós, não, a gente não adora ídolo, não adora ninguém, né? Mas Paulo, aí nós vamos ver que o Novo Testamento fala, e o Novo Testamento, queridos, não é para os incrédulos. Nós vamos ver uns versículos aqui muito forte. É para os cristãos. É para aqueles que confessam o nome de Jesus. É para aqueles que falam que o Deus de Israel, de Jacó, né, e de Isaac é o Deus dele. Vamos ver aqui os versículos que fala. Olha o que João fala. Resguardar-se dela. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que ídolos é esse? Tecnologia, dinheiro, ídolos normais, cantores, né? Tudo aquilo que toma o seu coração, tudo aquilo que você não pode ficar sem nesse mundo, querido, é ídolo. Porque a única coisa que você não pode ficar sem nesse mundo é o Deus vivo. Que Ele é o provedor da sua vida. É Ele que tem o poder de te dar vida e de tirar vida. Tudo mais, queridos, a gente pode ficar sem. Então, se você tem uma vontade obsessiva e quer, e não tem querer, gente, isso é ídolo, é idolatria. E nós precisamos fugir disso. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Não participar em coisa alguma ligada com ela. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Cuidado com aquilo que te tira da presença do Senhor. Cuidado com aquilo que te tira, que te deixa longe do Senhor. Essa coisa, irmão, fugir dela. Risca ela da sua vida, porque só o Senhor é Deus. Vamos ver lá. Não ter ligação religiosa com os idólatras. Olha só esses versículos, gente, é tremendo. Porque você pensa que você não deve ter ligação com as pessoas incrédulas. Não é isso que Deus está falando. Você não pode ter ligação com a pessoa que é crente, que é cristão, que professa a Deus, mas faz o que os gentios fazem, que os pecadores fazem. É esse que você não deve ter comunhão. Olha que os versículos fortes. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Porque o mundo é isso. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que se dizendo irmão, crente, cristão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Então você não pode ter comunhão, meu irmão,
com o crente e o cristão, que fala que é cristão, mas que na realidade não é cristão. Pelos seus atos, vocês o conhecerão. Consequência da idolatria. Vamos ver o que acontece, né, com quem é idólatra. Por que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu e faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos seres humanos. Ele tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não podem pegar. Tem pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Que fique iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os confiam neles. Então, se você idolatra um ídolo, você é inútil, igual eles são. Você exatamente é inútil. E não tem sentido e não faz diferença nenhuma. Olha só, é possível que em alguma das cidades que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita com ele. Isto é, adore outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus. Se souberem que alguém está fazendo isto, examinem com cuidado. Se ficar provado que, de fato, foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, leve a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e matem a pedradas. Então, no Velho Testamento, alguém que idolatrava era morto a pedradas. Agora, gente, é muito pior, e também lá nessa época, né? Olha só, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. E 2 versículos em Apocalipse falando a mesma coisa. Lá no Velho Testamento matava só o corpo, mas agora no Novo Testamento mata o corpo e o espírito, né? Deus fala, não tem mais aquele que pode matar só o corpo, mas tem mais aquele que pode matar tanto o corpo como o espírito, que é a segunda morte. Olha só o que fala. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus não está brincando. Deus não está mentindo. Isso aqui não é o inferno. Existe e vai acontecer. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e aos que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Vamos ver, então, Elias mostra que só o Senhor é Deus. Então, Elias está nessa época que o povo está cocheando, né? Está adorando Deus, adorando Baal. E Elias vai, então, para o Monte Carmelo. E vamos ver o que acontece. Elias fala, portanto, ordene agora todo o povo de Israel. Imagine se isso acontecesse na nossa época agora, né? Em Jornal Nacional. Coloca toda a igreja, todo mundo que não acredita, né? Vem para todo mundo para cá. Deus vai falar. Deus vai fazer alguma coisa. Todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas, os profetas de Baal, para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse, de todos os profetas de Deus, o Senhor
eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar aos seus deuses, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu, está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal, já que vocês são tantos, peguem um touro e preparem primeiro. Orem aos seus deuses, porém não ponha fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritaram assim, ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Não houve resposta. Espera aí, eu pedi aqui, gente. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles, e ele dizia, orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Eu pensando nisso aqui, eu achei tão esquisito. Elias estava falando, gente, essas características é de um Deus? Não é. Essas características é de um homem. Homem que faz isso, né? Que viaja, que vai no banheiro, que dorme, né? Então Elias estava mostrando que o Deus deles poderia ser até homens, mas não era Deus. Olha só. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Eles fizeram de tudo para que Baal ouvisse. Oraram de manhã até meio-dia, muitas horas. Mas vamos ver o que acontece, né? Então Elias disse ao povo, chegue mais para perto. Todos chegaram mais para perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. O altar de Deus, irmão, estava no chão. E para a gente adorar, precisamos consertar o altar. Hoje, qual é o altar do Senhor? Nosso coração. O Senhor falou para a mulher lá de Samaria que hoje Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O nosso coração é o altar do Senhor. Então, para nós adorarmos ao Senhor, precisamos restaurar o nosso coração, né? O que tem dentro do nosso coração, queridos? O que tem dentro da sua mente, do seu coração, né? Deus fala, bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Nosso coração precisa ser limpo. Olha só. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 das tribos, que tinha os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta que cabia mais ou menos 12 litros de água. Queridos, estava sem água. O povo estava morrendo de sede. Imagina se esta oração de Elias não desse certo. Eles matavam Elias na hora. Se Elias não tivesse a confiança que Deus mandou ele fazer isso, ele estava frito. Ele seria o sacrifício. Vamos lá ver. E em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse, encham 4 jarras com água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse, faça de novo. E eles fizeram, façam pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram, e a água correu em volta do altar e encheu a valeta. Tudo isso tem um significado que nós não vamos entrar em detalhes. Mas eu quero falar para você, queimar algo seco é muito fácil. Mas queimar algo molhado é muito difícil.
Todo mundo sabe disso, né? Então vamos ver. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, ele fez, gente, uma oração. O povo do Baal orou a manhã inteira. Elias orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. O que Deus estava querendo? Trazer o povo dele de volta. O que Deus está querendo hoje, queridos? Trazer o povo dele de volta. Deus não aceita o sincretismo. Deus não aceita você adorar o Senhor e adorar outra coisa. Deus não aceita você na igreja e lá no mundo. No mundo você é sal e luz. No mundo você não é igual ao povo do mundo. Deus não quer que você saia do mundo, mas Deus quer que você testemunha do Deus verdadeiro lá no mundo. Olha só, responde-me, Senhor, né? Vamos lá. Então o Senhor mandou fogo. O Senhor respondeu com fogo. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, ainda secou a água que estava na valeta. E quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prenda os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. Só o Senhor é Deus. Vamos então para a conclusão. Eu acho essa foto aí maravilhosa, queridos. É que depois disso tudo, Elias ora de novo e Deus manda chuva. Depois de 3 anos e meio, o Senhor manda chuva. O Senhor não quer acabar com o homem, queridos. O Senhor quer salvar o homem. A Bíblia fala que Deus não veio para acabar com o homem. Deus veio para salvar o homem. Vamos acabar então. O Monte Carmelo, queridos, representa o local do confronto da fé. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvidas sobre o que vão fazer? Até quando você vai ficar em dúvida sobre o que você vai fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Deus ainda continua nos chamando a fazer uma escolha. Deus não mudou. E a escolha é essa aqui, queridos. Deus fez ele falou isso quando o povo ia entrar na terra prometida. E o Deus continua falando isso para nós hoje. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe hoje, querido, pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Só Deus é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. O Monte Carmelo, querido, nos leva a tomar uma decisão em nossa vida espiritual. Chegar o momento do povo tomar a vital decisão de escolher entre Deus e a idolatria. Note que quando foram confrontados por Elias, tomaram uma decisão, o povo não respondeu nada. O povo ficou em cima do muro. Você fica lá escondido, ninguém sabe que você é cristão. Você dança de acordo com a música. Olha, quem vive entre a verdade e a mentira não faz o que é certo e leva uma vida espiritual incompleta, manca e torta.
Olha só o que Apocalipse fala deste povo, querido. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Que quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está te vomitando. Será isso? Tomara que não, queridos. Que as nossas vidas não cheguem a esse ponto, né? Que nós sejamos sal e luz mesmo, e que Deus não nos vomite. O Monte Carmelo nos alerta sobre a existência da fé genuína, mas ineficaz. O povo tinha fé em Baal, mas essa fé é inútil. Como lá em Salmo falou, que quem adora ídolos, ele se torna como um ídolo, inútil. Não adianta ter fé em Baal, ou em outra coisa qualquer que você tenha. Nem em qualquer outro, se ela não for direcionada à pessoa certa, Jesus. Olha só, só Jesus pode salvar, só Ele pode transformar, e só Ele é o caminho para a vida eterna. E continua. Isso não é coisa antiga que a gente já ouviu muitas vezes. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, queridos. Você tem que ir até Jesus, entrar por Ele e viver como Ele vive, ou como Ele ordena. O Monte Carmelo nos mostra que só o Senhor é Deus e Ele continua reinando soberanamente. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Precisamos nos posicionar, restaurar o altar do Senhor, que é o nosso coração, avaliando se realmente estamos adorando e servindo exclusivamente a Deus. Como está o seu coração? Né? Como está a sua vida? Chega de indefinição e de omissão. Subamos o Carmelo, pois é a hora da decisão. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E eu vou deixar um último versículo que todo mundo sabe de cor. Mas será que nós vivemos esse versículo? Que esse versículo não fique só na nossa cabeça, só no nosso intelecto, mas que ele viva, que ele seja um versículo nas nossas ações. Amém, queridos? Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A maioria das pessoas andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho fácil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Querido, você é chamado para andar nesse caminho estreito. Você é chamado para levar as pessoas para esse caminho estreito. Você está aqui no mundo para ser testemunha desse Deus, o Deus Todo-Poderoso, como nós cantamos aqui, né? Para que essa pessoa que está no caminho errado volte para o caminho certo. Que Deus possa usar as nossas vidas com poder. Amém?